No dia 28 de novembro, foi realizado no pátio da Reitoria da Universidade Federal do Paraná a aula pública sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Essa aula pública ela é o segundo ato unificado em relação à EBSER, né, para nos posicionarmos ou nos reposicionarmos contra a EBSER, fazer com que realmente não seja pautado novamente no Conselho Universitário a questão da EBSER, né? Nós temos posição já desde o ano passado contra a EBSER, né? É aprovado por unanimidade no Conselho Universitário, e os rumores de que a pressão do governo está aumentando e que a universidade pautaria novamente essa questão da adesão ou não ao EBSER, os três segmentos da universidade acabaram então se reunindo, os estudantes, os técnicos e os docentes, e formando essa frente única em defesa do HC, da autonomia universitária, do espaço para a educação, né, para a formação de profissionais da área de saúde. A atividade é convocada pelo movimento Para Não Perder o HC, que conta com a participação de diversas entidades e movimentos da UFPR, entre eles a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Bom, na verdade, essa proposta surge da Frente de Luta em Defesa do HC, porque nós estamos numa fase em que a nossa base, a nossa categoria, os trabalhadores da universidade e agora os estudantes e professores já têm consciência desse projeto e do quão nefasto é o projeto da EBSER para o Hospital de Clínicas. Mas agora é hora de expandir esse entendimento, de esclarecer a população, esclarecer os outros atores da sociedade, buscar apoios para essa luta que não é só nossa, é fundamentalmente da sociedade, de quem defende o Sistema Único de Saúde, de quem usa esse sistema. Então o HC tem uma importância nisso e a gente tem conseguido o apoio da população dessa forma, esclarecendo, explicando o que aconteceu nos outros lugares, trazendo experiências dos hospitais que já aderiram, dos hospitais que não aderiram, para mostrar efetivamente o que é a realidade. Porque muito se tem dito, muito se tem falado, a gente vê muitas falas de autoridades, a própria presidente, a chefe da Casa Civil, e falando e afirmando que a EBSER é a única solução para o hospital. Então a aula pública é uma forma de mostrar, tanto para a comunidade interna como para a comunidade externa, que a EBSER não é a solução, que ela vai agravar problemas que o Hospital de Clínicas apresenta e que nós temos que sim que defender o concurso público e o financiamento, que são as únicas formas da gente manter o hospital de portas abertas e ampliando os leitos de atendimento. No entanto, uma pauta principal para a gente é realmente a questão da formação. Quanto estudante de saúde, a gente já vê isso ao longo do tempo sendo precarizado. E se a gente voltar e ver qual é o significado no hospital universitário, é você aliar a educação com a assistência à população, os dois intrinsecamente ligados e com qualidade. Se ocorrer a adesão a uma empresa privada, a gente vai transformar isso numa lógica produtivista, uma lógica privada. E o que vai acontecer? Isso vai ocorrer uma desvinculação. A gente vai ter muito mais essa parte assistencialista e de má qualidade do que a educação. Os estudantes vão perder espaço no Hospital de Clínicas e ele vai parar de servir a comunidade, como ele serve hoje, que é para a formação dos estudantes de saúde. A aula pública contou com a palestra do Dr. Manuel Araújo Neto, que compartilhou a experiência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, usado como modelo para a implantação da EBSER. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, tem esse caráter privado, privatista desde o início, né, desde a década de 70. Foi a partir de uma lei federal, do general de então que estava no poder, e eu acho que as principais perdas que nós, trabalhadores, população em geral, tivemos com essa forma de gerir saúde, etc., é que a gente organiza as coisas de uma forma que a gente retira dessa própria produção um excedente que, na verdade, poderia ser distribuído equitativamente entre todo mundo. Ou seja, não faz sentido a gente pensar a educação, saúde, transporte, qualquer serviço público numa lógica de tirar lucro. A aula pública também contou com a presença de Márcio Amaral, vice-diretor do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O mais importante foi uma frase que uma aluna disse, que foi: a empresa pode ser até pública, mas o interesse dela é privado, servir ao interesse privado.
E com isso foi subindo, foi crescendo muito intensamente. Nós não estreitamos, continuamos atacando certas coisas na reitoria, que nós sabíamos que a reitoria estava dividida. Então nós começamos a atacar e conquistar as pessoas da reitoria, que nós sabíamos que estavam com mal-estar com a EBSER, e essas pessoas acabaram também rachando em público. Os estudantes chegaram em praticamente 1000 no movimento, e aí as coisas quebraram ali e nós abandonamos a EBSER. Nossa questão não é EBSER ou não EBSER. EBSER não existe. O que está em questão é o financiamento da universidade, que a universidade faça a sua parte. Só para dar um exemplo do que nós conseguimos, havia uma ação do Ministério Público contra a União e contra o UFRJ. Nesse momento, o que aconteceu? Um dos lados que era acionado se associou à ação contra a União, a UFRJ, a reitoria e tudo mais, se associou à ação do Ministério Público contra a União. Foi um dos grandes momentos também dessa vitória que nós tivemos, que a EBSER certamente nem entrará mais em questão. Na avaliação da diretoria da APUF-PR, a aula pública que debateu sobre a privatização dos hospitais universitários em todo o país encaminhou pontos importantes. Então, a ideia da aula pública foi poder trabalhar um pouco, né, com a experiência de Porto Alegre, que é considerada paradigmática, até para mostrar, né, que não tem nada a ver com o que está sendo pautado pela própria EBSER, e também a frente de luta no Rio de Janeiro, que hoje, né, alcança tanto a comunidade usuária como as outras universidades do estado do Rio, todos envolvidos em prol dessa campanha, né, contrária à EBSER na UFRJ, porque é o maior número de hospitais universitários está ligado ao UFRJ hoje, né? Então a gente entende que trazendo essas experiências, né, a gente só contribui e na verdade consolida melhor os argumentos de por que essa posição contrária à EBSER na UFPR.